Epiteto não começou sua vida como mestre da filosofia. Pelo contrário, nasceu escravo em Roma, um homem submetido às ordens de outro, privado até mesmo do direito básico de decidir os próprios passos. E é justamente nessa contradição que reside a força de sua mensagem. De dentro da prisão social e física em que vivia, ele descobriu algo que poucos homens livres haviam compreendido. A verdadeira liberdade não é externa, mas interna. Não depende de correntes, de títulos ou de posses. Ela nasce de uma escolha silenciosa, invisível, mas absoluta, a escolha de dominar a si mesmo. Imagine por um instante o cenário. O mundo romano era marcado por disputas políticas intensas, guerras quase constantes, desigualdade social brutal e uma busca incessante por poder e prazer. Um ambiente de crises que, guardadas as proporções, se assemelha ao mundo em que vivemos hoje. Basta olhar ao redor. Incerteza econômica, guerras modernas transmitidas em tempo real, pressões sociais que se multiplicam nas redes, a constante sensação de que o amanhã pode ruir a qualquer instante. A ansiedade, tão comum no presente, já era conhecida no passado. A diferença está em como reagimos a ela. Enquanto muitos de nós somos arrastados pela corrente dos acontecimentos, Epiteto, mesmo em sua condição aparentemente desesperadora, encontrou uma âncora firme, uma liberdade que ninguém podia roubar. Esse segredo não era um truque, não era um auto-engano, era uma compreensão profunda da realidade humana. Nós não controlamos o que acontece fora de nós, mas podemos escolher como reagimos por dentro. Podemos ser privados de bens, de posição social, até mesmo da nossa segurança, mas nunca da capacidade de decidir o que pensar, o que sentir e o que fazer com o que nos acontece. Essa é a chave que separa os prisioneiros da mente dos verdadeiramente livres. E é justamente por isso que, séculos depois, sua voz ainda ecoa e nos desafia. Epiteto nos convida a fazer uma pergunta desconfortável, mas necessária. Se um escravo pode ser livre, por que tantos de nós, em plena modernidade, ainda vivemos como prisioneiros invisíveis? Pense nas correntes modernas, as dívidas que nos sufocam, a necessidade de aprovação social que nos prende, os vícios digitais que nos consomem horas de vida, a sensação constante de não estar no lugar certo, nem vivendo da forma certa. A cada notificação no celular, a cada comparação silenciosa com a vida de alguém mais bem-sucedido, vamos reforçando uma cela que nós mesmos construímos. Epiteto nos mostra que há uma saída, mas não é fácil, nem superficial. É uma revolução íntima. É aprender a distinguir aquilo que depende de nós daquilo que nunca esteve sob o nosso controle. E a partir dessa distinção, construir uma vida baseada não em ilusões, mas em escolhas firmes, conscientes e verdadeiramente livres. Este vídeo é mais do que uma exposição filosófica. É um convite a mergulhar na mente de Epiteto e descobrir como sua mensagem atravessou os séculos sem perder a relevância. Ao longo dessa jornada, vamos explorar não apenas conceitos abstratos, mas ferramentas práticas para enfrentar as crises modernas com serenidade e força interior. Você será conduzido capítulo a capítulo, como se estivesse diante de um mestre que lhe oferece não apenas respostas, mas provocações que podem mudar a forma como você enxerga a sua vida. Prepare-se para confrontar suas próprias crenças, para perceber o quanto da sua escravidão é autoimposta e para descobrir que mesmo no meio do caos existe um espaço de paz que só você pode acessar. Epiteto não fala de utopias, ele fala de sobrevivência. Ele fala da arte de caminhar em meio a ruínas sem perder a dignidade, de suportar o inevitável sem desespero, de encontrar sentido até mesmo no sofrimento.
Sua lição é um mapa de navegação em tempos de tormenta. E se hoje você sente que a vida está fora de controle, que as crises externas o arrastam sem piedade, então está no lugar certo. Porque, como diria o próprio Epiteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como as interpretamos. E é nessa interpretação, nesse espaço sagrado entre o que acontece e como reagimos, que reside a liberdade pessoal. A mesma que libertou um escravo há 2000 anos e que pode libertar você agora. Quando falamos em liberdade, nossa mente moderna imediatamente pensa em direitos civis, escolhas de consumo, possibilidade de viajar para onde quisermos, ter independência financeira, não depender de ninguém. Mas para Epiteto, todos esses exemplos ainda pertencem ao território do que está fora do nosso controle. São condições externas, sujeitas ao acaso, às circunstâncias políticas, à economia, ao julgamento dos outros. Liberdade, no estoicismo, não é o mesmo que fazer o que se quer, mas sim querer apenas o que depende de si mesmo. É um deslocamento de perspectiva. Em vez de lutar por uma liberdade instável, que pode ser tirada a qualquer momento, o sábio busca uma liberdade inquebrável, porque nasce e termina dentro de si. Epiteto tinha clareza. O ser humano está sempre dividido entre duas esferas. Na primeira estão as coisas que controlamos, nossos pensamentos, julgamentos, desejos, aversões e ações diretas. Na segunda, tudo o que não controlamos, riqueza, status, reputação, saúde, clima, política, até mesmo a duração da vida. A tragédia da maioria das pessoas, segundo ele, é gastar energia e se apegar justamente àquilo que não controla, tornando-se escravas do acaso, reféns da opinião alheia, vítimas de um mundo em constante mudança. Já aquele que compreende e aceita essa divisão, encontra o caminho da liberdade pessoal. Não sofrer por aquilo que está fora de alcance, mas governar com firmeza o que está dentro de si. Essa definição pode soar radical, até mesmo incômoda, porque desafia crenças muito arraigadas. Vivemos numa cultura que nos ensina desde cedo que liberdade é poder escolher entre opções externas. Qual carreira seguir, qual parceiro amar, onde morar, o que comprar. Mas Epiteto nos adverte: se sua paz interior depende dessas escolhas, você nunca será realmente livre, porque tudo isso pode ser perdido. A verdadeira independência começa quando você descobre que pode ser feliz, íntegro e sereno, mesmo que as circunstâncias mudem contra a sua vontade. É nesse ponto que ele eleva a filosofia ao nível de uma arte prática de viver. Imagine alguém que perde o emprego em meio a uma crise. A maioria de nós veria isso como um golpe mortal à liberdade. Sem renda, sem possibilidades, sem futuro. Mas para Epiteto, o que define a liberdade dessa pessoa não é a perda em si, mas a reação diante dela. Se ela mergulhar em desespero, entregando sua alma ao medo, estará aprisionada. Se, por outro lado, usar o momento como exercício de resiliência, reconhecendo que não controla a economia, mas controla sua disciplina, sua coragem e sua capacidade de reconstruir, estará livre. Porque a liberdade não se mede pelas circunstâncias, mas pela força interior diante delas. Essa visão pode transformar crises em oportunidades. Quando aceitamos que o mundo externo é incontrolável, mas que nossa mente pode ser treinada, passamos a nos libertar do peso da ansiedade. É como se estivéssemos carregando correntes invisíveis que se desfazem quando percebemos que nunca estiveram realmente trancadas. Eram apenas crenças mal posicionadas. Epiteto não romantizava o sofrimento, mas mostrava que ele pode ser um mestre, um teste de autonomia. Se a cada golpe da vida você se pergunta: isso depende de mim ou não? E age apenas sobre o que depende, então sua liberdade cresce, enquanto a prisão do mundo perde força.
Por isso, o segredo que Epiteto revela não é apenas uma teoria filosófica, mas uma prática diária. A cada dia, a cada situação, podemos perguntar a nós mesmos: estou sofrendo por algo que está nas minhas mãos mudar ou por algo que nunca esteve sob meu controle? Essa distinção simples é como uma chave que abre portas internas. Quem a aplica com constância experimenta uma serenidade que o dinheiro, a fama ou o poder não podem dar. É a serenidade de um espírito livre, mesmo em tempos de crise. Epiteto sabia, pela própria experiência, que as correntes mais pesadas não são feitas de ferro, mas de ilusões. Ele não falava apenas da escravidão literal, embora a tivesse vivido em carne e osso, mas de uma prisão muito mais sutil, que até mesmo os homens aparentemente livres carregam. Essa prisão é construída toda vez que entregamos nossa paz ao julgamento dos outros, toda vez que medimos nosso valor pelo saldo na conta bancária, toda vez que condicionamos nossa felicidade a algo fora de nosso alcance. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que só se sentem bem quando recebem elogios? Que mergulham em ansiedade quando perdem seguidores em redes sociais? Que passam noites sem dormir porque têm medo de perder o emprego ou de decepcionar os pais? Epiteto diria que essas pessoas vivem acorrentadas, ainda que andem pelas ruas sem grilhões visíveis. O que as mantém presas não é um senhor de escravos, mas uma ideia errada sobre onde a liberdade realmente reside. A grande armadilha é acreditar que seremos livres quando conquistarmos certas condições externas. Uma carreira estável, um relacionamento perfeito, o reconhecimento público, a ausência de dificuldades. Mas o mundo não é estável. A economia oscila, as pessoas mudam, a saúde falha e os acidentes acontecem. Se nossa liberdade depende disso, ela sempre será frágil, sujeita ao primeiro vento contrário. Epiteto ensina que, ao depositar nossa esperança de liberdade no que é incontrolável, nos condenamos à escravidão eterna. A prisão invisível também se fortalece pelo hábito moderno de comparações. O tempo todo somos expostos às vitrines de sucesso alheio, às conquistas editadas que outros exibem nas telas. Essa comparação constante alimenta o desejo de estar em outro lugar, de ter outra vida, de ser outra pessoa. Perdemos o presente em busca de um futuro imaginário. E quanto mais corremos atrás desse ideal, mais reforçamos as grades que nos separam de uma mente tranquila. Epiteto, com sua clareza implacável, nos lembra que o verdadeiro cativeiro não é viver em condições limitadas, mas acreditar que só nessas condições está a felicidade. É aqui que surge uma provocação central. E se estivermos perseguindo a liberdade no lugar errado? E se estivermos trocando nossa autonomia interior por migalhas de aprovação, por promessas de segurança que nunca se concretizam, por sonhos que não dependem de nós? Epiteto nos chama de volta para a única fonte de liberdade que ninguém pode tirar: a capacidade de escolher nossa atitude diante da vida. Essa escolha é o único espaço onde somos invencíveis. Por isso, antes de seguir adiante, é preciso reconhecer essa prisão invisível em nossa própria rotina. Pergunte a si mesmo: de onde vem minha ansiedade? O que me deixa com medo? Quais são as coisas que me fazem sentir pequeno, impotente ou dependente? Se as respostas apontam sempre para fatores externos, então você já encontrou os elos de suas correntes. Reconhecê-los é o primeiro passo para quebrá-los. E só quando aceitamos que a prisão está dentro de nós é que podemos iniciar a verdadeira libertação. Essa é a lição de Epiteto para os tempos de crise. Enquanto o mundo se agita em torno de você, tente não se perder na ilusão de controlar o incontrolável.
Veja as correntes que criou com suas próprias mãos e esteja pronto para soltá-las. Porque, como ele mesmo dizia, ninguém é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. Se a prisão invisível nasce quando entregamos nossa paz ao mundo externo, a libertação começa com o retorno ao interior. Epiteto nos mostra que a verdadeira chave da liberdade é aprender a dominar o que depende exclusivamente de nós. Nossos julgamentos, nossas escolhas, nossos desejos e nossas ações. Tudo o que escapa desse território pertence ao acaso e, portanto, não deve ser fonte de escravidão. Esse domínio interior, no entanto, não é algo que surge espontaneamente. É uma disciplina, quase um treinamento de guerra, onde o inimigo não está fora, mas dentro da própria mente. Epiteto comparava o filósofo a um atleta. É preciso treinar diariamente, suportar a dor dos exercícios, aprender a resistir às tentações, praticar a paciência e a coragem. Assim como o corpo se fortalece com esforço e repetição, a alma se torna livre quando é treinada para escolher com sabedoria. Mas o que significa esse domínio na prática? Significa aprender a observar nossos pensamentos antes de reagir a eles. Significa reconhecer quando estamos nos deixando levar por medos ou desejos que não dependem de nós. Significa escolher a atitude correta mesmo quando o instinto pede desespero, raiva ou fuga. Para Epiteto, cada situação adversa é uma oportunidade de treino, um campo de batalha em que testamos se realmente somos donos de nós mesmos ou se continuamos reféns do mundo. Tomemos um exemplo atual: as crises econômicas. Muitos vivem atormentados pela possibilidade de perderem bens, empregos ou estabilidade. Epiteto lembraria que nenhuma dessas coisas pertence ao nosso domínio absoluto. O que podemos controlar é como reagimos diante da perda, como usamos nossa criatividade para nos reerguer, como preservamos a dignidade diante da escassez. Esse é o teste do verdadeiro filósofo. Ser livre no meio da tempestade, porque sua liberdade não depende das ondas, mas do leme que segura dentro de si. Outro exemplo claro é o campo das relações humanas. Quantas vezes buscamos controlar os outros, esperando que hajam como gostaríamos, que nos deem afeto ou reconhecimento? Ao agir assim, ficamos inevitavelmente presos às suas reações. Epiteto ensina que a única relação que realmente podemos governar é a que temos conosco mesmos. Podemos escolher ser honestos, justos e virtuosos, mas não podemos exigir reciprocidade. Ao aceitar essa verdade, nos libertamos da escravidão das expectativas irreais e começamos a viver com mais leveza. Esse domínio interior não significa indiferença ou frieza. Pelo contrário, significa agir com amor, coragem e serenidade, mas sem entregar nossa paz ao que não depende de nós. Significa aprender a viver com intensidade no presente, sabendo que o futuro é incerto e que o passado já não pode ser mudado. É como cultivar um jardim. Você pode cuidar da terra, regar as plantas, proteger contra pragas, mas não pode controlar a chuva ou o sol. Ainda assim, faz o que pode, e nisso encontra liberdade. A lição de Epiteto é clara: quem domina a si mesmo já não teme as crises, porque as tempestades podem levar tudo, menos a decisão de permanecer firme. Essa é a liberdade que nenhuma prisão, nenhum governo, nenhuma catástrofe pode roubar. E é também a liberdade que muitos passam a vida buscando fora, sem perceber que sempre esteve dentro deles. Para Epiteto, a vida não é feita de estabilidade e certezas, mas de provações. Ele mesmo viveu em meio a um império romano instável, marcado por intrigas políticas, mudanças de poder e perseguições. Em seu próprio corpo, carregava a experiência da limitação física e social.
E ainda assim, era justamente nas crises que ele via a oportunidade de revelar a força do espírito. Para o estoico, cada crise é um chamado, um campo de treino, um momento em que somos convidados a colocar à prova aquilo que dizemos acreditar. Quando falamos de crises hoje, pensamos em recessões econômicas, pandemias, guerras modernas, mudanças climáticas ou mesmo as crises íntimas que enfrentamos em silêncio. Perdas, doenças, rompimentos. Em todas elas, tendemos a nos perguntar: por que comigo? Como se estivéssemos sendo injustamente punidos. Epiteto nos convida a trocar essa pergunta por outra: o que posso aprender aqui? Essa mudança de perspectiva é um ato de coragem. É abandonar a postura da vítima e assumir a postura do aprendiz. É entender que não temos o poder de impedir que as crises venham, mas temos o poder de decidir se elas nos destroem ou nos fortalecem. Epiteto não pregava resignação passiva. Ele não dizia: aceite e sofra calado. O que ele ensinava era a enfrentar cada situação com firmeza, como um soldado que reconhece o campo de batalha e não foge dele. A coragem estoica não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. É saber que a dor pode ser inevitável, mas o desespero é opcional. É cultivar uma mente tão bem treinada que, diante do inesperado, encontra equilíbrio em vez de colapso. Para aplicar isso em nossa vida, precisamos primeiro aceitar que crises são inevitáveis. Nenhuma tecnologia, riqueza ou planejamento pode eliminá-las. Mas o que podemos cultivar é a coragem de atravessá-las. Isso significa fortalecer nossa mente com práticas diárias, meditação, reflexão sobre o que realmente depende de nós, exercícios de desapego do que é instável. Cada pequeno treino fortalece a musculatura interior que será exigida quando a grande crise chegar. Veja como os estoicos se preparavam. Todos os dias praticavam a visualização da adversidade, não como um pessimismo, mas como uma vacina emocional. E se eu perder meus bens? E se adoecer? E se for rejeitado? Ao contemplar essas possibilidades, eles não buscavam se atormentar, mas sim treinar a alma para não ser pega de surpresa. Quando a adversidade de fato chegava, já estavam prontos para enfrentá-la com coragem. Essa atitude pode parecer dura, mas é libertadora. Porque quando você já aceitou a possibilidade da perda, não se apavora quando ela acontece. Quando você já treinou sua mente para enfrentar a dor, descobre que é mais forte do que imaginava. E é nesse momento que nasce a verdadeira coragem. Não a bravata vazia de quem diz, nada me atinge, mas a serenidade profunda de quem sabe que nada externo pode escravizar uma alma livre. Por isso, a coragem estoica não é apenas para heróis antigos ou filósofos distantes. É para nós, aqui e agora. É para o pai de família que perde o emprego, mas decide não se entregar ao desespero. É para a mulher que enfrenta uma doença e escolhe manter a dignidade. É para o jovem que se sente perdido em meio a um mundo incerto e ainda assim levanta todos os dias para lutar. Todos eles, quando escolhem agir com coragem diante da crise, encarnam o segredo que Epiteto revelou. Cap 5. Epiteto resumiu a liberdade em uma fórmula simples, mas exigente. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa distinção, chamada de dicotomia do controle, é o fundamento de toda a sua filosofia prática. Na primeira esfera estão nossas escolhas conscientes, nossos julgamentos, desejos e ações. Na segunda, tudo o que escapa ao nosso poder direto, a opinião alheia, o comportamento das pessoas, os movimentos da economia, as condições climáticas, a política, o futuro. Quem não percebe essa divisão, inevitavelmente se torna escravo das circunstâncias. Já quem a assume como regra de vida, conquista uma liberdade interior que nenhuma crise pode roubar.
O hábito de confundir essas duas esferas é o que nos prende. Desejamos controlar o que não é controlável, a aprovação de colegas, a fidelidade de parceiros, a estabilidade financeira eterna, a certeza de um futuro sem imprevistos. Ao não conseguir, sentimos frustração, medo e raiva. Para Epiteto, o erro não está em enfrentar dificuldades, mas em colocar a alma onde ela nunca deveria estar, dependente de fatores externos. A libertação começa quando aceitamos a realidade como ela é e voltamos nossa energia para o único território que é nosso, nossas atitudes. A aplicação prática é direta. Imagine a perda de um emprego em meio a uma crise. Não está no nosso domínio controlar o mercado ou impedir cortes, mas está em nossas mãos escolher a reação, entregar-se ao desespero ou encarar o momento como oportunidade de reconstrução. O mesmo vale para relacionamentos. Não controlamos o afeto ou a permanência do outro, mas controlamos nossa honestidade, nossa integridade e a decisão de não implorar por algo que não depende de nós. Até na saúde, tão frágil, a lógica se mantém. Não controlamos diagnósticos, mas controlamos hábitos, disciplina e postura diante da dor. Epiteto transformava essa divisão em um exercício diário. Ao acordar, aconselhava preparar-se para os inevitáveis atritos do dia. Alguém será injusto, outro será ingrato. Algo vai falhar. Não para cultivar pessimismo, mas para estar pronto, sem surpresa. Durante o dia, o teste se repete a cada contrariedade. Depende de mim ou não? Se sim, haja com firmeza. Se não, aceite e siga. À noite, revisava os próprios atos, onde manteve o controle, onde cedeu à escravidão das paixões. Essa disciplina, repetida dia após dia, forjava a serenidade que fazia dele um homem livre, mesmo em tempos de adversidade. O resultado é transformador. Quem adota a dicotomia do controle deixa de ser refém do acaso e começa a experimentar uma calma que não depende de vitórias externas. O mundo pode se agitar, as crises podem se multiplicar, mas dentro da mente há um espaço intocável onde reina a autonomia. Essa é a verdadeira vitória estoica. Não a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a integridade em qualquer cenário. Para Epiteto, essa era a essência da liberdade, e é também a chave que pode devolver clareza e poder a qualquer um de nós, mesmo em meio ao caos. Epiteto nos ensina que a serenidade não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas de uma mente treinada para permanecer firme quando tudo ao redor parece ruir. Ele não acreditava em um mundo ideal sem turbulências. Pelo contrário, afirmava que as crises e adversidades são inevitáveis. O que distingue os homens verdadeiramente livres dos que permanecem prisioneiros é a capacidade de manter a calma diante do inevitável. Essa serenidade não é passividade. Não é ficar de braços cruzados esperando que os problemas se resolvam sozinhos. É uma força silenciosa, fruto do entendimento profundo de que só podemos agir sobre o que está em nossas mãos. O caos externo pode até nos afetar, mas não precisa ditar nosso estado interior. Enquanto a maioria se desespera, o estoico observa, respira, avalia e age com firmeza no que depende dele. Essa postura não elimina o problema, mas muda completamente a experiência de enfrentá-lo. Um exemplo atual é a enxurrada de más notícias que recebemos diariamente. Guerras, crises econômicas, tragédias naturais, instabilidade política, tudo chega às nossas telas em segundos. Muitos se deixam arrastar por esse fluxo, vivendo em permanente estado de alerta, como se carregassem o peso do mundo nos ombros. Mas Epiteto diria: você não pode impedir que essas coisas aconteçam, nem pode controlar o noticiário. O que pode controlar é o quanto se deixa abalar, o quanto se expõe e como escolhe reagir.
Essa escolha, pequena em aparência, é o que diferencia uma mente serena de uma mente escravizada. A serenidade também aparece em situações pessoais. Diante de uma doença inesperada, a reação imediata é medo e revolta. Mas, ao aplicar a visão estoica, a pergunta se impõe: posso mudar esse fato? Se a resposta for não, a tarefa é aceitar e enfrentar com coragem. Se sim, é agir com disciplina e buscar tratamento. Em ambos os casos, a serenidade nasce ao alinhar nossa resposta com a realidade e não com fantasias. O sofrimento se torna suportável quando deixamos de lutar contra aquilo que não está ao nosso alcance. Essa tranquilidade em meio ao caos não é dom natural, mas resultado de treino. Requer reflexão diária, atenção aos pensamentos e coragem para soltar o que não controlamos. É um processo, não um estado permanente. Haverá momentos de queda, de perda de equilíbrio, mas cada vez que retomamos o foco no que depende de nós, fortalecemos esse músculo invisível que sustenta a serenidade. Pouco a pouco, crises que antes nos derrubariam se tornam apenas ondas que atravessamos sem nos afogar. Para Epiteto, cultivar serenidade é, em última análise, viver de acordo com a natureza. A natureza segue seu curso. Tempestades vêm, estações mudam, corpos adoecem, pessoas partem. Resistir a essa ordem é inútil. Alinhar-se a ela é sabedoria. O sábio não busca controlar o rio, mas aprender a navegar nele. E é justamente essa habilidade de navegar, e não de paralisar o fluxo, que traz paz em meio ao caos. Assim, a serenidade não é fuga nem alienação, mas um estado ativo de clareza. É viver de tal forma que nada externo tenha poder de nos escravizar. E quando alcançamos essa serenidade, mesmo que por breves momentos, experimentamos a liberdade mais rara, a de sermos donos de nós mesmos, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Epiteto ensinava que, ainda que o destino traga acontecimentos fora do nosso alcance, sempre resta em nossas mãos uma arma silenciosa e indestrutível: a escolha. Essa ideia é central em sua filosofia e talvez a mais transformadora. Podemos ser privados de bens, de posição social, de reconhecimento, até mesmo da saúde, mas ninguém pode roubar nossa capacidade de decidir como reagimos, o que pensar diante do fato, que significado dar ao que nos acontece. É nesse espaço minúsculo, entre estímulo e resposta, que mora a verdadeira liberdade. Essa noção parece simples, mas sua força é imensa, porque significa que não importa o tamanho da crise, sempre haverá uma margem de autonomia que pode ser exercida. Perdeu-se um emprego. Não se pode controlar a decisão da empresa, mas se pode decidir entre cair no desespero ou iniciar uma nova fase. Foi alvo de injustiça. Não se pode controlar o comportamento dos outros, mas se pode decidir não permitir que a amargura corrompa o caráter. Sofreu uma perda dolorosa? Não se pode trazer de volta o que se foi, mas se pode escolher viver com dignidade em homenagem àquilo que se amava. Ao enfatizar o poder da escolha, Epiteto não negava o sofrimento humano. Ele mesmo carregava cicatrizes de sua condição de escravo e sabia que a dor é parte inevitável da existência. Mas mostrava que a diferença entre ser destruído pela dor ou fortalecido por ela está na forma como escolhemos lidar com a experiência. A escravidão para ele não era estar acorrentado fisicamente, mas entregar-se às paixões cegas e acreditar que não se tem opção. A verdadeira prisão é esquecer que sempre resta uma decisão possível. No mundo moderno, esse ensinamento se aplica em cada tela que acendemos. Ao recebermos críticas nas redes sociais, temos a escolha de reagir com raiva ou de aprender com humildade. Diante do excesso de más notícias, podemos escolher a indignação sem ação, ou podemos escolher transformar a energia em algo útil.
Em situações de estresse diário, no trânsito, no trabalho, em casa, temos constantemente a chance de decidir: vou ser dominado pela irritação ou vou preservar minha serenidade? É nessas escolhas discretas, invisíveis para a maioria, que se constrói a liberdade interior. O poder da escolha também redefine a responsabilidade. Para Epiteto, não somos responsáveis pelos fatos em si, mas sempre somos responsáveis pelo modo como os interpretamos e respondemos. Isso exige maturidade, porque elimina desculpas. Não podemos mais culpar apenas o destino, a sociedade, os outros. A cada momento existe uma escolha a ser feita. E se erramos, a responsabilidade é nossa. Essa consciência é dura, mas também libertadora, porque nos devolve o poder de mudar. Ao longo dos séculos, muitos resistiram a esse ensinamento porque ele tira do homem a muleta da vitimização. Mas é justamente essa coragem de assumir o próprio poder de decisão que torna a filosofia estoica uma prática revolucionária. Não se trata de negar a dor ou de fingir que nada nos afeta. Trata-se de afirmar que, em meio ao inevitável, ainda podemos ser autores de nossa vida. Esse poder silencioso é o núcleo da liberdade pessoal. É nele que Epiteto via a essência do humano. Para Epiteto, liberdade e disciplina são inseparáveis. A maioria das pessoas imagina que ser livre significa fazer tudo o que deseja, ceder a impulsos, satisfazer vontades sem barreiras. Mas o estoicismo inverte essa lógica. Viver sem disciplina é ser escravo das próprias paixões, dos desejos desordenados e dos medos irracionais. Só quem aprende a se governar é verdadeiramente livre. Essa disciplina não se limita a grandes decisões de vida. Ela se manifesta nos pequenos gestos diários. É a escolha de manter a calma em vez de gritar. É o ato de levantar cedo mesmo quando o corpo pede mais sono. É a decisão de não se perder em distrações intermináveis, mas focar no que realmente importa. Cada pequeno treino de disciplina é como o exercício de um músculo invisível, fortalecendo a capacidade de manter o controle quando as tempestades chegam. Epiteto via o homem disciplinado como um guerreiro interior. Assim como um soldado se prepara com treinos árduos antes da batalha, o filósofo se prepara com hábitos diários que forjam resistência. Quem se acostuma a suportar pequenas renúncias, seja no corpo, seja na mente, está mais apto a enfrentar grandes provações. Do contrário, quem nunca exercitou domínio sobre si mesmo será dominado por qualquer adversidade. No mundo atual, a disciplina continua sendo o diferencial entre a escravidão e a liberdade. Sem disciplina, tornamo-nos reféns do consumo, dos prazeres fáceis, da busca incessante por dopamina rápida em telas luminosas. Com disciplina, conseguimos priorizar, construir, avançar em direção a algo maior que nossos desejos imediatos. A disciplina não restringe, ela liberta porque coloca nossa energia a serviço do que escolhemos conscientemente e não do que o acaso impõe. Um exemplo simples está no uso do tempo. Muitos se queixam de não ter horas suficientes, mas desperdiçam dias em distrações que não acrescentam nada. A disciplina é o filtro que separa o essencial do supérfluo. Outro exemplo é a forma como reagimos a ofensas. Sem disciplina, reagimos impulsivamente, aumentando o conflito. Com disciplina, escolhemos o silêncio estratégico ou a resposta ponderada, preservando a serenidade. Em ambos os casos, a liberdade nasce não da ausência de limites, mas da capacidade de se manter fiel ao que se decidiu. Epiteto lembrava que a disciplina exige constância. Não basta aplicá-la em momentos grandiosos, é preciso praticá-la em cada detalhe.
O estoico não é aquele que se mostra firme apenas em público, mas aquele que mantém sua integridade quando ninguém observa. A disciplina verdadeira não busca aplauso externo, mas coerência interna. Por fim, a disciplina é a ponte entre teoria e prática. Muitos compreendem a filosofia, mas poucos a vivem. A diferença está na repetição, no treino cotidiano, na decisão de aplicar hoje, mesmo em pequenas doses, os princípios que se deseja encarnar. Para Epiteto, a disciplina é a arte de tornar a liberdade um hábito. Para Epiteto, a liberdade não podia ser separada da virtude. Ele via a virtude, entendida como viver em conformidade com a razão, a justiça, a coragem e a temperança, como o único bem que realmente pertence ao ser humano. Tudo o mais, dizia ele, é indiferente. Saúde, dinheiro, prestígio, poder podem ser úteis ou agradáveis, mas não definem o valor de uma vida. Aquele que deposita sua felicidade nesses bens externos se torna escravo deles. Já quem coloca sua alegria na prática da virtude permanece livre, mesmo em meio à adversidade. Essa visão contrasta radicalmente com o mundo moderno. Somos ensinados a medir o valor de uma pessoa pelo que ela possui, pelo status que exibe, pelo que aparenta. Mas esses critérios são frágeis. Riquezas podem desaparecer, fama pode ser esquecida, corpos saudáveis podem adoecer. A virtude, ao contrário, não pode ser tirada. Ninguém pode arrancar a honestidade de quem escolhe ser honesto, nem destruir a coragem de quem a cultiva. Essa estabilidade é o que transforma a virtude na única riqueza verdadeiramente sólida. Para Epiteto, o homem virtuoso é invencível, porque não depende de nada externo para se sentir pleno. Ele pode viver em palácios ou em prisões, cercado de honrarias ou de insultos, com abundância ou escassez. Em qualquer condição, sua integridade permanece. Essa liberdade moral é mais valiosa do que qualquer tesouro. Ela oferece paz em tempos de crise, porque a alma não oscila com as marés do destino. Mas como aplicar isso em nosso tempo? Significa trocar a obsessão por conquistas externas pela prioridade em cultivar caráter. Em vez de perguntar, quanto vou ganhar com isso? Perguntar, isso me torna mais justo, mais corajoso, mais honesto? Em vez de medir sucesso apenas pelo reconhecimento alheio, medir pela coerência entre o que pensamos, falamos e fazemos. Essa mudança de perspectiva é revolucionária, porque liberta do jugo das aparências. Praticar a virtude como riqueza também implica aceitar sacrifícios. Muitas vezes, ser justo custará oportunidades, ser honesto custará elogios, ser corajoso custará segurança. Mas, para Epiteto, nada disso é perda real, porque aquilo que se perde nunca foi seu de verdade. O que é seu está dentro, a escolha de ser virtuoso, custe o que custar. Essa convicção transforma cada ato moral em um investimento na única fortuna que cresce com o uso, a integridade. Ao final, Epiteto nos lembra que liberdade não é viver sem restrições, mas viver guiado por princípios que não podem ser corrompidos. Virtude é a âncora que impede a alma de ser levada pelas tempestades do acaso. E quando aprendemos a considerá-la nossa verdadeira riqueza, descobrimos que já somos mais livres do que imaginávamos. Para Epiteto, a prova definitiva da filosofia não está nos dias calmos, mas nos momentos de tormenta. É fácil falar de liberdade interior quando nada nos ameaça, quando a vida parece estável. O verdadeiro teste acontece quando tudo desmorona, quando há perdas, injustiças, incerteza. É aí que se vê se a mente é senhora de si ou se está acorrentada ao acaso. Nos tempos de crise, o homem comum se desespera porque coloca sua esperança naquilo que nunca controlou.
Procura segurança em governos, em mercados, em promessas de estabilidade e, quando esses pilares vacilam, desmorona junto. O filósofo estoico, guiado por Epiteto, reconhece que crises são inevitáveis. Ele não espera que o mundo seja perfeito, mas sabe que pode ser forte o bastante para atravessá-lo sem se perder. Essa atitude não é alienação, mas um realismo corajoso. O estoico não finge que a crise não existe, não fecha os olhos para a dor. Ele a encara de frente e pergunta: o que depende de mim aqui? O medo pode surgir, mas não é ele quem decide. A injustiça pode ferir, mas não define quem o homem se tornará. A perda pode ser amarga, mas não rouba a dignidade de quem se recusa a viver de joelhos diante do destino. Um exemplo claro é o colapso econômico, algo comum na história antiga e ainda presente hoje. Muitos se veem sem trabalho, sem garantias, sem rumo. Para uns, isso se torna prisão mental. Para outros, oportunidade de reencontrar sua força. A diferença não está nas circunstâncias, mas na forma de enfrentá-las. A crise externa é a mesma, mas a crise interior só existe se a deixarmos nascer. Outro exemplo está nas guerras e conflitos que atravessam gerações. Milhares de pessoas perdem tudo em instantes. Algumas sucumbem à amargura e ao ódio. Outras, mesmo em meio ao caos, cultivam compaixão e coragem. O que distingue esses dois caminhos é a consciência de que a liberdade verdadeira está em não deixar que o sofrimento roube a humanidade. É uma escolha silenciosa, mas de peso imenso. Para Epiteto, viver bem em tempos de crise é continuar vivendo de acordo com a virtude. É manter-se justo quando todos ao redor se corrompem. É agir com coragem quando todos fogem. É conservar a temperança quando reina o excesso. É cultivar sabedoria quando impera a ignorância. Essa fidelidade aos princípios é a única forma de atravessar as trevas sem perder a luz interior. Assim, a liberdade que Epiteto defende não é uma ilusão distante, mas uma prática viva. Ela se manifesta no meio da adversidade, quando descobrimos que mesmo que tudo nos seja tirado, ainda restará algo inviolável: a decisão de quem escolhemos ser. E quando compreendemos isso, percebemos que nenhum tempo de crise é capaz de aprisionar a alma de um homem verdadeiramente livre. Para Epiteto, o sofrimento não era um obstáculo à liberdade, mas um mestre silencioso. Ele próprio carregava limitações físicas e lembranças da escravidão, e sabia que a dor é parte inevitável da existência. Mas em vez de enxergá-la como uma maldição, via nela uma oportunidade de fortalecimento. O sofrimento, quando encarado com clareza, é o fogo que tempera a alma. É no atrito que se revela a resistência de um homem, é na dificuldade que se prova a sua grandeza. A sociedade moderna tende a rejeitar o sofrimento a qualquer custo. Buscamos alívio imediato em distrações, anestésicos e fugas, mas essa recusa só nos torna mais frágeis. Para Epiteto, a vida sem dor não existe. O que existe é a escolha de não ser escravizado por ela. Quando aceitamos a dor como parte natural da experiência, deixamos de lutar contra o inevitável e passamos a usá-la como ferramenta de aprendizado. Cada perda, cada frustração, cada derrota contém lições ocultas para quem está disposto a escutá-las. O sofrimento nos revela o que realmente valorizamos. Mostra quais desejos nos dominam, quais medos nos paralisam, quais apegos nos escravizam. Ao passar por ele, podemos nos despir de ilusões e redescobrir a essência do que importa. Para o estoico, essa purificação é libertadora. Ao perder o supérfluo, ganhamos clareza sobre o essencial. Não se trata de romantizar a dor, mas de dar-lhe um sentido. O homem que aprende a sofrer sem perder sua dignidade, conquista uma liberdade que ninguém pode roubar.
Ele não controla o que lhe acontece, mas controla a decisão de não se deixar destruir. Essa atitude faz do sofrimento um aliado paradoxal. Aquilo que parecia ameaça se torna mestre. Aquilo que parecia prisão se transforma em libertação. Assim, Epiteto nos convida a olhar para nossas próprias dores, não como inimigas, mas como guias. Perguntar: o que essa experiência está tentando me ensinar? Como posso sair dela mais forte, mais sábio, mais livre? Essa mudança de postura não elimina a dor, mas a transforma em caminho. E ao percorrer esse caminho, descobrimos que até mesmo o sofrimento pode ser usado como alicerce da liberdade pessoal. Epiteto encerra seu ensinamento com uma verdade que ecoa até hoje. Tudo pode ser tirado de nós: bens, status, saúde, até mesmo a vida. Mas existe algo inviolável, algo que não pode ser arrancado por nenhum tirano, nenhuma crise, nenhuma catástrofe. A liberdade interior de escolher quem ser diante do que nos acontece. Essa é a essência da sua filosofia, a chave que transforma a existência em um exercício de autonomia inquebrável. Essa liberdade não depende de condições externas favoráveis. Ela se manifesta justamente quando todas as garantias desabam. Quem entende isso já não teme tanto as perdas, porque sabe que o que é essencial não pode ser tocado. A dignidade, a coragem, a serenidade, a virtude, esses bens pertencem apenas a quem os cultiva. Nenhum decreto pode confiscá-los, nenhuma injustiça pode destruí-los. Epiteto lembrava constantemente que não se deve confundir liberdade com poder. Governantes podem deter poder, mas continuar escravos da vaidade e do medo. Homens simples podem não ter posses, mas viver como senhores de si. Essa inversão de valores é radical, porque mostra que a liberdade verdadeira está acessível a todos, em qualquer época, em qualquer condição. O preço, porém, é alto. Exige autodomínio, vigilância constante e a coragem de se desapegar do que nunca esteve sob nosso controle. No mundo atual, marcado por crises sucessivas e ansiedades coletivas, esse ensinamento se torna ainda mais urgente. Não temos garantia de estabilidade econômica, de segurança absoluta ou de reconhecimento social, mas temos a chance, a cada instante, de não entregar nossa mente ao caos. Podemos escolher manter a calma em meio ao barulho, agir com justiça em meio à corrupção, conservar a esperança em meio às perdas. Essa escolha não é pequena. Ela define o destino de uma vida. Assim, a liberdade que Epiteto nos oferece não é uma promessa distante, mas uma prática diária. É lembrar em cada momento que mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda temos o poder de decidir quem somos. E essa decisão, por mais silenciosa que pareça, é a maior forma de resistência, de dignidade e de vitória que um ser humano pode conquistar. Chegamos ao final desta jornada pela sabedoria de Epiteto. E a lição que ecoa é simples, mas inabalável. A liberdade que buscamos não está nas mãos do mundo, mas dentro de nós. Podem tirar bens, status e até a tranquilidade externa, mas ninguém pode arrancar a decisão de como reagimos, de como escolhemos viver e de quem escolhemos ser. A cada crise, a cada dor, a cada injustiça, a vida nos oferece o mesmo teste que Epiteto enfrentou. Vamos nos tornar prisioneiros das circunstâncias ou senhores de nós mesmos? Essa escolha não é teórica, é prática. Acontece todos os dias, em cada reação, em cada decisão silenciosa. E é essa escolha que define se vivemos como escravos do acaso ou como homens e mulheres livres. Se essa mensagem falou com você, é porque existe dentro de si a mesma centelha de liberdade que Epiteto protegeu até o fim. Não deixe essa chama se apagar. Aplique hoje mesmo a dicotomia do controle. Pratique a disciplina. Veja na virtude sua maior riqueza.
Torne-se o arquiteto da própria liberdade, mesmo em tempos de crise. E agora eu lhe faço um convite. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa lembrança. Ajude a espalhar a filosofia que libertou um escravo e que pode libertar milhões ainda hoje. Inscreva-se em O Oráculo Estoico para continuar essa jornada e a cada semana mergulhar em novas lições que fortalecem a mente e o espírito. Porque, assim como Epiteto dizia, ninguém é livre até que aprenda a governar a si mesmo. A hora de começar é agora.